E aí pessoal, nessa aula nós vamos entender o que são compiladores. Vem comigo. Basicamente você vai entender o que é um compilador, depois quais as fases da compilação e o que vai acontecer caso ocorra erros durante a compilação. Para você entender o que é um compilador, vamos iniciar pelo significado de compilar. Compilar significa reunir, juntar, sintetizar algo. Logo, um compilador é um programa que sintetiza algo. Beleza, você já entendeu que um compilador é um programa que sintetiza algo, mas o que é que ele sintetiza? Um compilador ele sintetiza um código escrito em alguma linguagem de programação para uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina. Isso é o que normalmente acontece. Resumidamente, a gente vai ter um certo código escrito em alguma linguagem de programação que nós vamos passar para o compilador como entrada. Esse compilador vai analisar esse código respeita as regras da linguagem que ele foi escrita e, se caso ele respeite, vai ser gerado um arquivo executável. De maneira resumida, é isso que acontece. Existem vários outros passos na compilação, mas resumidamente é isso. Uma pequena observação que a gente pode fazer aqui é a seguinte: apesar de um compilador normalmente só se referir a uma tradução de uma linguagem de alto nível para um código objeto, um código de baixo nível, na verdade um compilador pode ser entendido como um programa que traduz códigos de uma linguagem para outra. Um compilador é como se fosse um Google Tradutor de linguagem de programação. Você vai mandar um código para ele em uma determinada linguagem e ele vai gerar um outro código em outra linguagem. Durante a compilação, normalmente ocorrem 3 análises desse código, que é a análise léxica, a análise sintática e a análise semântica. Durante a análise léxica, ele vai verificar se o código foi escrito com um conjunto de símbolos da linguagem. A outra análise é a análise sintática, que verifica se as frases estão escritas utilizando as regras da linguagem, se são frases corretas. Por exemplo, na frase "eu joguei bola", é uma frase que utiliza símbolos da linguagem em português e ela está correta. Eu poderia alterar essa frase só trocando a ordem das palavras e viraria uma frase errada. Por exemplo, "joguei eu bola" é uma frase que eu estou escrevendo com símbolos corretos da linguagem, mas não faz sentido. Não respeita a construção de uma frase em português. Já uma análise semântica é uma análise um pouco mais detalhada, que vai verificar o sentido lógico de uma frase. Se por um acaso ocorra erros, ou seja, uma dessas 3 fases aponte erro no meu código, o que é que vai acontecer? Caso o código passado para o compilador apresente erros, o código não vai ser traduzido. Isso quer dizer o quê? Que o programador vai ter que corrigir primeiro os erros para que o compilador consiga realizar essa tradução. Porém, uma das principais tarefas do compilador é retornar um relatório de erros para o programador. Ou seja, se ocorrer um erro na compilação, o compilador informa para o programador onde é que ele encontrou esses erros para que o programador corrija os erros rapidamente e assim tente utilizar o compilador novamente e conseguir compilar o código. Valeu pessoal, espero que tenham gostado. Essa foi um overview de o que é um compilador, como ele funciona. Na realidade, esse compilador é bem mais complexo, existe uma disciplina voltada especificamente para ele, mas essa aula é voltada para você entender o resumo de como um compilador funciona. Qualquer dúvida, você deixa um comentário. Bons estudos, até a próxima. Valeu!